Poesia. Este é o tema do Sempre um Papo desta semana. Ao comemorar 40 anos de literatura, Afonso Romano de Santana lança o livro Vestígios. A obra traz poemas inéditos, que revelam a reflexão do autor sobre a existência. Poeta, cronista e professor, Afonso Romano fala de sua trajetória como escritor no Centro Cultural da Caixa, em Brasília. Você confere agora Sempre um Papo com Afonso Romano de Santana. Então, estamos aqui para conversar sobre essa coisa mágica chamada poesia, sobretudo, e literatura. Eu digo que é uma coisa mágica porque quanto mais eu vivo, mais eu me impressiono com a magia da poesia. O que, aparentemente, vai até contra a corrente, que deveria pensar que, na modernidade, todo mundo tão interessado em coisas pragmáticas, em aparecer, ganhar dinheiro, estar na mídia, posar nu na Playboy. De repente, tem umas pessoas, e não são poucas, são muitas, e eu tenho a desconfiança de que cada vez são mais, em número maior, se dedicando à poesia e lendo poesia. Isso parece um paradoxo. Isso, eu diria, esse é o quarto mistério de Fátima. É o quarto mistério de Fátima. Ainda ontem me telefonou um rapaz, disse: olha, eu sou arquiteto, mas a minha coisa é a poesia. Eu já escrevi um livro e terminei um outro, queria que você lesse, porque eu só penso em poesia, porque a poesia. Eu pensando, o rapaz é arquiteto, né? Mas ele quer fazer poesia. E poesia, como a gente sabe, como dizem as más línguas, poesia não serve para nada. Tem aquela história que eu conto sempre, eu vou contar outra vez, porque é sempre uma história que dá um input na gente, né? Do professor que chegou na sala de aula e disse assim: olha, eu queria dizer para vocês que eu sou professor de filosofia. Isso ele estava falando para adolescentes. E que filosofia não serve para nada. Aí os alunos acharam aquilo curiosíssimo, né? Finalmente um professor que fala a verdade assim para os alunos. Filosofia não serve para nada. E enquanto os alunos estavam ainda perplexos com aquela confissão, ele disse: agora vocês vão me dar 50 minutos e eu vou explicar para vocês o que é o nada. E durante 50 minutos falou sobre o nada. Então me dizia esse amigo que quando terminou a aula, a vida dele estava decidida. Ele ia ser professor de nada. Ele ia ser professor de filosofia. Ele ia ser filósofo. Então, com a filosofia, ocorre a mesma coisa que ocorre com a poesia. As pessoas acham que a poesia é uma coisa assim, de nefelibatas. Os nefelibatas são aqueles que vivem nas nuvens. Pessoas desgarradas da realidade, etc. E, no entanto, a realidade é um pouco diferente. Vou logo dizer para vocês uma coisa aqui que tem a ver com o fato que aconteceu hoje aqui em Brasília. Hoje à tarde eu fui na Embaixada da Coreia. Sabe para quê? Sabe por quê? Porque eu fui convidado para um festival internacional de poesia na Coreia. Até aí nada demais, né? Mas esse festival internacional de poesia na Coreia é um festival que tem, basicamente, uma finalidade de aproximar as duas Coreias. A organização desse encontro está contando com o fato de que a presença dos poetas do mundo inteiro
possa desencadear uma força positiva que aproxime os dois países, de tal maneira que há uma visita programada à Coreia do Norte. Nós vamos à Coreia do Norte, aquele bando de alucinados do mundo inteiro, tentando a união através da palavra e da poesia. Esse livro que eu estou lançando, que se chama Vestígios, é um livro que, de alguma maneira, retrata muitas dessas posições e preocupações que eu tenho. No fundo, eu acho que a arte e a poesia são vestígios, né, das nossas atuações, das nossas memórias, da nossa história. E dizem os mais pretensiosos, como Aristóteles, que a poesia é mais verdadeira do que a história. Quer dizer, quando você lê um poema, você tem ali a essência de uma determinada coisa, de uma cultura. Então, esse livro tem vários núcleos, e um dos núcleos do livro são poemas que resultaram de algumas viagens que eu fiz com a Marina a países como Marrocos, como o Irã, Israel e outros países da África e do Oriente Médio. São culturas tão diferentes das nossas e, por outro lado, pertencem tanto ao nosso imaginário que deflagraram vários poemas que aqui estão. Então, um dos núcleos desse livro é exatamente esse. E há aqui um poema que eu vou ler inicialmente, que é um poema assim mais leve, porque outro dia eu estava lançando um livro, uma antologia no Chile, antologia minha intitulada O Homem Bomba, por causa de um poema que está aqui, que eu vou ler depois, El Hombre Bomba. Eu li aquele poema, li mais uns 2 ou 3, daqui a pouco eu me dei conta e falei, olha, eu vou parar de ler esse poema, senão vocês vão começar a chorar. Eu vou ler aqui uns poemas um pouco mais alegres, né? E, entre esses poemas, então, eu li esse que, para começar essa nossa conversa, talvez seja apropriado. É um poema intitulado O Anão de Marrakech. Alguém aqui já foi a Marrocos? A Marrakech? Pois uma amiga minha, Ivone Bezerra de Mello, que é aquela que cuida daqueles garotos lá na Candelária, é uma mulher, né, formidável, rica, e que sai de madrugada para cuidar dos meninos de rua. Ela um dia, numa festa, me falou que tinha voltado de Marrocos e tinha tido uma experiência incrível, que foi fazer massagem com um anão lá em Marrakech. E me contou da presença do marido, como aquela massagem modificou a vida dela. E a maneira como ela me contou, aquilo já era praticamente um poema. Eu ordenei apenas as palavras dela com certos ritmos, de onde resultou o seguinte: O Anão de Marrakech. Em Marrakech há um anão que ensandece as mulheres. Elas vão ao banho, dizem aos maridos, fazer limpeza de pele, mas algo a mais ali sucede. Basta ver como depois, além do corpo, a alma lhes vai leve. O segredo deste anão está guardado na palma de sua mão, pois com seus dedos sabe sublimar as mulheres. Elas vêm e ele, com silencioso gesto, pede que se dispam, se despem. Se ele dissesse, voem, voariam. Se dissesse, dancem, dançariam. Se dissesse, amem-me, o seu mínimo corpo amariam. Mas pede apenas que larguem suas vestes e se deitem à espera que suas pequenas mãos se agigantem e abram
portas, janelas, desvãos, abismos, na vertigem da viagem dentro da própria pele. Quando se despedem-se dos maridos e já não mais carecem de amantes. É como se Penélope, convertida em Ulisses, nas mãos do anão, a Odisseia sentissem. Ninguém sabe exatamente o que seus dedos operam. Começa pelos pés e algo vem subindo, devagar, ao leve toque que não toca, que roça, mas não fere, que solicita e impera e vai em círculos, como se o bem e o mal se transcendessem numa espiral de delícias. Os maridos e os parceiros ficam no hall do hotel, bebendo uísque, nas quadras jogando tênis, e nunca saberão o que ocorreu ao leve toque daquelas pequenas, potentes, suaves mãos. Finda a massagem, nome conveniente à transfigurante viagem, as mulheres reaparecem translúcidas, caminhando a 1 centímetro do chão, e rompem inalcançáveis, como se tivessem tido uma visão. Aos maridos, não adianta qualquer explicação. Há na pele da alma delas algo de que jamais se esquecem: o irrepetível toque dos dedos e das mãos do anão de Marrakech. Geralmente, quando eu leio esse poema em público, as pessoas pedem o endereço ou da embaixada, do consulado, etc. Ano passado eu fiz essa viagem ao Irã, que é um país pouco visitado e maravilhoso, e pude testemunhar várias coisas, inclusive a transformação que o país está conhecendo, né, onde as mulheres têm desempenhado um papel muito grande de resistência, através até da maneira como se vestem. Então tem um poema pequeno chamado Primavera Inteira. Nesta primavera, ainda há neve nas montanhas ao redor de Teherã, mas o degelo já começou. Embora mulheres usem o chador negro, já se notam sobre o fundo escuro desenhos e bordados. Cores várias vêm surgindo sobre as vestes mais ousadas, e a qualquer hora da lagarta escura surgirá uma crisálida e já se poderá contar com o voo das borboletas. Um outro poema desse livro, é um poema longo, que eu não vou ler aqui, mas é interessante mencionar, é sobre Pasárgada. Qualquer brasileiro já ouviu falar de Pasárgada. Inclusive, acho que Pasárgada já foi até tema de escola de samba. Nós sabemos que quando Manuel Bandeira era garoto, adolescente, ele estava numa aula de grego e, de repente, o professor se referiu à Ciropédia. E na Ciropédia narrava-se que Ciro, o imperador, o rei dos persas, mandou construir uma cidade chamada Pasárgada, onde ele descansava das muitas guerras em que se empenhava. E Bandeira, enquanto adolescente, vendo aquele texto em grego, Pasárgada, ele imaginou que fosse o lugar ideal na vida dele. Aí veio uma frase na cabeça dele, assim, que ficou na cabeça dele, que era assim: vou-me embora para Pasárgada.
E ficou na cabeça dele uns 10, 15 anos, muito tempo, até que um dia, diz ele, num livro intitulado Itinerário de Paz Ágada, que é um livro de memórias, ele diz que, num momento assim, de tristeza, sem saber exatamente o que fazer, aí de repente veio aquela frase: vou-me embora para Paz Ágada. E veio o poema inteiro na cabeça dele. Vou-me embora para Paz Ágada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Paz Ágada. E foi por aí afora, vai por aí afora no poema. Pois, de repente, eu fui a Paz Ágada, que é uma cidadezinha destruída por Alexandre, o grande canalha, né, que destruiu tudo por onde passava. Esse filme que passou há pouco tempo aí, dá uma ideia muito parodística dele, mas era um flagelo. E vendo aquelas ruínas de Paz Ágada, assim como as ruínas de Persépolis, são coisinhas que a gente estuda no ginásio, não é isso? No meu caso, são coisinhas que vêm do tempo das estampas do sabonete Eucalol. Ah, agora eu quero ver quem é que é do meu tempo aqui. Estampas do sabonete Eucalol. A minha cultura toda vem das estampas do sabonete Eucalol. Mitologia, tudo que eu sei vem dali. Não adiantou fazer doutorado na universidade, bolsa no exterior, nada, tudo conversa. Eu aprendi tudo. E lá estava Persépolis, né? Então, eu fiz esse poema sobre Paz Ágada, só que ele é um pouco diferente do poema do Bandeira. Porque eu estou aqui dialogando com a questão das ruínas. Porque uma das lições que a gente aprende na vida, e também na filosofia, caso leia Heidegger e Benjamin e outros, é que você tem que estabelecer construções sobre as ruínas. A ruína é fundamental, né, para a edificação do seu próprio ser. Como diziam o genial coveiro chamado Nietzsche, né, que suicidou-se, né, só pode haver ressurreição onde houver morte. Então, é um processo de fazer e refazer constante, de que a poesia vai dando notícias, né? Vai deixando seus vestígios. Eu vou ler esse poema do Homem-Bomba, que eu me referi. Infelizmente, eu não posso lançar essa antologia que eu lancei no Chile, em Londres, nem em Nova York. Não é? Inclusive, o livro tem esse título. Alguém falou, imagina se você chega com esse livro em Londres, né? Você está preso na hora. E sempre me impressionou o que há de patético no Homem-Bomba, porque não é só o homem, tem a mulher-bomba também, a criança-bomba. Tirando de lado as divergências ideológicas, né, o fato de uma pessoa explodir a sua vida é uma coisa patética, né? Que tem o seu significado realmente pungente. Então diz esse poema, O Homem-Bomba. Como se as tâmaras e as palmeiras desistissem do lento crescimento, e na semente da semente, por não suportar o futuro, o presente detonassem. Como se as cabras, o leite das crias, na areia urinassem. Como se no poço a possibilidade de água se esgotasse, e no deserto a sede fosse tanta que o sedento o oceano incendiasse. Como se a travessia a nenhuma saída levasse. Como se a terra prometida fosse estéril areia que nenhum oásis abrigasse. Como o narrador, que pelo fim sua história contasse, e o autor que pusesse o epílogo no lugar do prefácio. O Homem-Bomba não é um simples suicida. É aquele que, pela morte, decide inaugurar sua vida. O Homem-Bomba é o jardineiro que arranca a planta como se a plantasse, que apaga a própria luz como se nele algo se iluminasse. Não bastasse o Homem-Bomba
ejaculando estilhaços, apunhalando-se a si mesmo quando o amante da mulher encontrasse? Há nele a mulher, uma outra face, a mulher grávida de bomba, que chega à rua ou praça como se a maternidade chegasse, de cujo útero explosivo, fecundada, a morte nasce. O que é preciso para destampar o pino de uma jovem bomba viva? O quino adolescente já explodiu quando nele, sob a primeira barba, a bomba intumesce ativa. Noutras terras, diante da conjuntura, ninguém diz: meu filho está se formando e pretende explodir na formatura. Noutras terras, ninguém diz: meu filho decidiu formar-se em arquitetura, mas seu projeto é projetar-se pela morte na utopia futura. Noutras terras, ninguém diz: meu filho sairá esta noite para uma bela aventura. Vai dar tremenda festa dentro e ao redor de sua sepultura. Nós temos uma relação com a nossa sombra, uma relação muito mágica, não é? E eu fiz uma série de poemas sobre o homem e sua sombra, e depois até fiquei instigado por essa movimentação bem inconsciente e comecei a procurar na literatura e descobri o quanto havia na literatura de ficção, de contos fantásticos sobre a questão do homem e sua sombra. Coisa que a psicanálise e os mitos dão conta à sua maneira. Então tem alguns poemas, vou ler pelo menos uns 3, sobre o homem e sua sombra. Era um homem com sombra de cachorro, que sonhava ter sombra de cavalo. Mas era um homem com sombra de cachorro. E isto, de algum modo, o incomodava. Por isto, aprisionou-a num canil, e a altas horas da noite, enquanto a sombra lhe ladrava, sua alma em pelo galopava. O homem e sua sombra 3. Era um homem que tinha uma sombra branca, que de tão branca ninguém a via. Mesmo assim, ele a seguia e com ela dialogava. Tinha essa impressão que uma coisa ausente lhe fazia companhia, o duplicava, quase seu guia. Na verdade, ele era a sombra de sua sombra, a parte da sombra que se via. O homem e sua sombra 6. Era um homem cuja sombra o perfumava. As pessoas dele se acercavam, mas não conseguiam nele detectar a flor exata. Na verdade, seu corpo era um jardim que caminhava. Para terminar, mais um da sombra, o homem e sua sombra 9. Era um homem com uma sombra feminina. Com ela se dava bem. Os outros é que estranhavam. Olhado de perfil, parecia uno, duro, macho. Mas nela cresciam seios. E era como se a sombra, a revelia do homem, no escuro engravidasse. Eu vou ler poema aqui até às 5 da manhã, sabia? Vocês ficam aí estimulando, não é?
Depois de certa idade, depois dos 21, né, que é o meu caso, você começa a dar uma volta na vida e pensar no menino que você foi ou era, etc. Então, tem aqui alguns poemas que dizem desse retorno que é necessário. Aquele menino, saudade de um eu de que me dão notícia, como do irmão gêmeo que se perdeu, ou de algo mais distante, um primo ou conhecido que usou um terno meu. Me dizem que conversaram com ele, ou eu, a quem o tenha visto ou tocado, e dele ouvido frases de amor e pasmo. Viram-no descendo ruas do interior, pregando nas esquinas, desejando suas vizinhas, depois escalando árvores, edifícios, pirâmides, procurando algo que se perdeu, lendo hieroglifos na biblioteca de Babel. Outros o viram irônico, opinando ou desatento, olhando para o lado de dentro de insolúveis questões. Para alguns, parecia apressado, como se fosse buscar o futuro ou inaugurar o passado. Gostaria de ver esse menino, que dizem que fui eu. Então, o acolheria, incorporando-me ao que fui e há muito se perdeu. Enfim, lhe pediria, aceite-me de volta, não sou teu pai, sou filho teu. Para terminar essa rodada, talvez, um poema. Quem aqui já morou no interior? Você mora numa rua assim, quando você mora numa rua, você sabe da vida de todo mundo, né? Você participa da vida de todo mundo. E eu lembrando da minha infância, já que eu falei nisso aqui, você lembrar das meninas da minha infância e das moças pelas quais eu morri de amor, oculto, calado e sofrido. E então tem um poema chamado Balada das Moças de Minha Rua. Como se preparavam para o possível amor as moças da minha rua. Após o perfumado banho, com a alma nua, punham-se na janela ou no portão, ostensivas, aguardando o que o sortilégio da noite pudesse lhes doar. As pequenas, que adolesciam, Terezinhas, Sílvias, Clarices, Lúcias, Estelas, Helenas, no despontar dos seios, a sonhar já se dispunham. Mas a noite premiava apenas as mais velhas na idade de namorar. Dolores, de tornozelos fortes, beijando enlouquecida no portão a gargalhar. A carioca, brincos faiscantes, cabelos soltos, potranca enlaçada pelo namorado que tocava suas ondulantes formas ao luar. Zezé, quadris largos, portentosa, beijando o noivo no jardim, nós, no meio do arbusto, ocultos, vegetando formas de amar. Geni, oferta os seios na janela, a interminável cabeleira pentear e, de repente, surgindo grávida. Quem foi? Não foi? Inveja, azar. A vizinha casada, saindo airosa, todos sabiam, e voltando desfeita de tanto dar. As demais casadas não tinham sexo. Consagravam-se à feira e a bordar. Orgulhavam-se da casa limpa, punham cadeiras na calçada e conversavam conversas que só as desamadas sabem conversar.
As mulheres são, como dizia um amigo meu, no caso dele era mais grave porque ele tinha acabado de se desquitar ou divorciar. Aí ele virou para mim e disse assim, olha, o negócio é o seguinte, as mulheres vieram de outro macaco. Para ele explicar o fracasso do homem. É evidentemente uma posição machista, porque parece que existe um macaco, as mulheres são outro macaco. As mulheres poderiam dizer o contrário, né? Os homens que vieram de outro macaco. Né? Mas as mulheres são seres muito especiais, né? Eu tenho 3 mulheres lá em casa e fico reparando a mulher e as filhas, né? Tem uns rituais femininos que são realmente fascinantes. Elas fazem isso com tal naturalidade que a gente nem percebe. Elas não percebem a gente, os homens ficam, alguns, né? Só os que estão aqui, os que estão lá fora não percebem nada. Não é? A gente fica fascinado vendo aquilo. Então eu estava vendo lá em casa um ritual de vez em quando elas se juntam e vão para um baú que a Marina tem e começam a tirar roupas e objetos da avó, da tia. Aquele baú vai saindo coisa e ficam ali horas e horas viajando no passado e usando aquelas roupas e dialogando, etc. Então tem um poeminha que se chama Minha Mulher e as Filhas. Minha mulher e as filhas retiram-se para o quarto, instalam-se entre baús, joias e tecidos, e vão com seus gestos e risos, manipulando os panos e brilhos do passado num alarido familiar. Que intimidade ancestral têm as mulheres, não apenas com legumes, lençóis, talheres e comprimidos? Que baús trazem no útero, que universos perdidos, que pérolas nos olhos, que pencas de suspiros, como se os mínimos objetos fossem também seus filhos. Elas são tecelãs do invisível. Conseguem bordar sentido, reafirmar genealogias e podem até resgatar a urdidura do abismo. Terminado o ritual tribal familiar, os tecidos, joias e lembranças voltam submissos ao baú de origem e ali ficam em repouso contidos até que noutro instante, olhos ávidos, risos claros, mãos fecundas os despertem e voltem à vida num doméstico alarido de falas e sorrisos. Aliás, eu devo até fazer aqui uma declaração, que é a seguinte: eu acho que eu sou o único poeta brasileiro que tem família. Porque, em geral, você pega a obra dos poetas aí, todos têm muitas amantes, né? Mas você não nota a presença de filha, de filho. A mulher, então, eu tenho até um poema sobre isso num livro antigo chamado Que País é Esse? A mulher se transforma numa cômoda, um móvel da família, né? Deixa de ser um ser igual ao marido, etc. E é curioso, né? A família está ali, filhos, etc. E eu tenho essa mania de volta e meia falar dessas coisas que a gente vê dentro de casa. Eu acho que não, vou ler mais um poeminha aqui e a gente vai partir para uma conversa. Esse poema é um poema intrigante, porque é uma espécie de um manifesto literário, mas ao mesmo tempo é um poema de amor. Um poema muito esquisito, que diz o seguinte: o erro certo. A tabacaria e vários poemas de Fernando Pessoa têm versos demais e muitos precisariam ser reescritos. Trechos dos cantares de Ezra Pound são prosaicos e, a rigor, incompreensíveis. Manuel Bandeira e Neruda têm alguns poemas que façam-me o favor
Os Lusíadas, às vezes, cansam, quase viram prosa rimada, tal como ocorre com a Eneida, a Ilíada e a Odisseia. Alguns quadros e desenhos de Picasso nem parecem feitos por um mestre. Stravinsky, às vezes, aglutina sons demais em sua pauta. Mahler, como Brahms, faz música, às vezes, inteligente demais. E um dia, pasme, ouvi algo de Mozart que não me comoveu. Até Bach tem composições de pura habilidade. Não é possível acertar o alvo o tempo todo, como sabe qualquer atirador. Por que não queres aceitar a imperfeição do meu amor? Bom, agora vamos conversar, vamos falar de coisa séria agora, né? Vamos. Não. Pessoal, eu peço às pessoas que querem perguntar para se dirigirem até os microfones, porque como o programa é gravado, facilita a gravação, ok? Afonso, as pessoas ficam constrangidas assim no início, depois, É mesmo, é? quando a gente vai parar, é aquela confusão, brigam com a gente. Não, eu nem com a Iris, ele vai fazer a primeira pergunta, né, Iris? Tá bom. Eu quero saber se deu certo esse poema. Se funcionou. Eu acho que sim. É porque o amor tem as suas imperfeições, né? Nós somos criados com uma ilusão de que o amor ideal, tudo certinho, redondinho, etc. O amor é como a vida. Tem as suas imperfeições. Eu quero te provocar, porque não sei se todas as pessoas tiveram aqui a felicidade de ver a sua última crônica no Correio Brasiliense, do camelo, né? Os camelos. Uhum. Ah, por favor, fala um pouquinho daquilo. Eu queria ouvir pela sua voz. Olha só, mas eles já leram, né? Se eu falar aqui, vocês vão dormir. É o seguinte, aqui em Brasília não tem esses cinemas da Estação Botafogo, que pertence ao Unibanco, não? Não, porque tem em Belo Horizonte, acho que Curitiba, São Paulo, também. etc. E há um filme que é um documentário, feito por mongóis, né, chineses, e tem um italiano nisso, acho que uns alemães também, que eu tinha visto notícia deles quando eu li uma revista francesa, o Nouvel Obs, há uns tempos atrás. E é um documentário, nada mais simples que um documentário. Mas só que tem que é um documentário que você assiste e sai com a alma no barbante, né? Mas sai numa felicidade, voltar a acreditar no ser humano, volta a acreditar na natureza, na harmonia do cosmos, porque eles simplesmente, de uma maneira magistral, filmaram a vida dessa pequena comunidade de pastores com as suas ovelhas, seus camelos, que vivem naquelas casas redondas, tais como vivia Gengis Khan no tempo dele, aquelas casas que montam e desmontam, eles, como pastores, né, vão levando junto com seus rebanhos. E aparece, então, na cena, uma família de mongóis lindíssima, menino lindinho, de uns 6 anos mais ou menos, o irmão um pouco mais velho, a mãe lindíssima também, só tinha gente bonita, né? A comunidade toda. E eles cuidando daquelas ovelhas e dos camelos. De repente tem o parto de um camelinho. E é um parto muito dificultoso, como diria a Rosa. E por ter levado mais de um dia, 2 dias, não sei quanto tempo, a mãe camela ficou rejeitada, né? Ela ficou incomodada com aquela coisa e passou a rejeitar o filhote quando nasceu.
E é uma cena desesperada. Quem tem, então, complexo de rejeição, já fez análise aí, né, vale como uma terapia ali, você adianta 3 anos de análise. Né? E aquele filhotinho branco assim atrás da mãe, a mãe andando, rejeitando. Quando ele chega perto, que bota a boca na teta, a mãe dá uma patada nele sempre e vai afastando. E, para evitar que ele morra, a família mongol começa a recolher o leite da camela e botar através de um corne, né, de um chifre assim, na boca do camelinho para ele sobreviver. Mas não podia continuar fazendo aquilo não era o suficiente, ele ia acabar ficando fraco demais. E aí, de repente, alguém naquela família diz assim, vamos ter que chamar o músico. Vamos ter que chamar o músico. E aí vem uma cena deslumbrante. Primeiro são os 2 meninos, esse garoto de 6 anos, o outro de uns 10, montam um camelo e vão naquele deserto buscar o músico numa aldeia lá próxima. Naquela aldeia encontram esse músico numa comunidade pequena que estava lá dando aula de balé, de música, e é espantoso porque no meio do deserto você esperava uma miséria nordestina, dentro daquelas casas estão aquelas moças mongóis, lindíssimas, com aquelas roupas coloridas, etc., e tocando esses instrumentos ocidentais todos, e dançando balé, parece um outro mundo. E então os garotos chamam o professor de música para ir ver a mãe camela, que não quer dar a teta ao camelinho. E o professor se prepara e vem e traz o seu instrumento, que é uma espécie de rabeca, assim, tem 2 cordas. E no descampado estão ali os camelos. O professor pega aquele instrumento, que tem umas fitas azuis belíssimas, e chega perto da camela, o filhote estava ali perto, a uns 10 metros, coloca o instrumento em cima da corcova dele, assim, naquele silêncio. Todo mundo olhando, a uns 10 metros de distância. Daqui a pouco o vento começa a soar nas cordas daquele instrumento, extrair dali uma melodia. Camela e os camelos todos começam a prestar atenção naquela coisa mágica que está ocorrendo, cria-se um ambiente totalmente fora do convencional do cotidiano. Aí, passados alguns instantes dessa música soando espontaneamente pelo vento, o músico então vai lá e pega o instrumento e começa a tocar, enquanto a mãe da família chega perto da camela e começa a passar a mão nela e cantar a música. Aquelas músicas rituais. E o outro na rabeca. Daqui a pouco o camelinho vem andando para o lado da mãe. Entra debaixo das pernas da mãe. A mãe vira assim com a cabeça, empurra o camelinho para debaixo dela. O camelinho começa a mamar, desesperadamente. Depois de não sei quantas semanas de rejeição. E aí eles dão um close no olhar da camela. Saltam lágrimas do olho dela. Assim, blá, 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 lágrimas. Então aquela música suando e aquela cena do reencontro da mãe com o filhote, é como se a natureza tivesse conseguido superar todas as fissuras, todas as rupturas, como se tivesse reinstaurado a harmonia dentro do cosmos. Aí a família celebra aquilo, fica tudo bem, etc. Acontece mais algumas cenas e termina o filme. E você sai dali realmente apacentado, né, querendo largar tudo, mudar para a Mongólia e ficar ali com seus camelos. Tem um outro... E é mais ou menos isso. Diga lá. Obrigado. Eu ia fazer uma pergunta, aliás, eu vou fazer. E interessante que a sua descrição, essa aí,
na síntese da palavra que eu acho que o mundo precisa e que já foi descrita muito bem, por exemplo, Ítalo Calvino, que é leveza. E nisso aí tem leveza, encontro, harmonia, generosidade. A sua obra também, do pouco que eu conheço, é uma obra leve, crônica, eu leio sempre, artigos e suas entrevistas, suas ideias. E vendo que a sua circulação, mundo afora, tem se ampliado mais recentemente, pergunto o seguinte: existe nessa senda da poesia algum movimento, não naturalmente político, não programado, mas que esteja revitalizando alguns desses valores essenciais para melhorar, digamos assim, o nosso processo civilizatório? Aí uma pergunta, seu nome é? Paulo Romano. Isso, Paulo, muito bem, são parentes então, né? Essa pergunta é uma pergunta crucial, né? O que pode a arte, o que pode a poesia fazer para sanar, curar, né? Cuidar dessa ferida mortal que nós carregamos, essa espécie de pecado original que com a modernidade e a pós-modernidade agravou-se muito mais. Eu diria que, no meu caso pessoal, devido à experiência, idade e uma busca pessoal, eu tendo cada vez mais para buscar a harmonia das coisas, a tentar reunir, né, as pontas desse ouroboro, né, desses contrários, apesar de ter vindo de uma geração que fez o louvor da ruptura. Os modernos, a modernidade no século XX, fez a apologia da ruptura, da revolução, do novo. Tinha muito charme, você sempre apresentar uma coisa nova, desafiadora, pretensamente diferente, como se estivesse reinventando a roda. Mas chega um ponto da vida, eu acho que na minha geração várias pessoas estão vivendo isso, que estão querendo reencontrar essa harmonia consigo mesmo e com o cosmos. Porque acho que nunca houve na história da civilização, um período de tanta ruptura, de tanta fragmentação, de tanta dispersão, de tanta ausência de sentido, onde as pessoas caminham dentro do vazio e têm que todo dia se defrontar com o pânico das notícias de violência no jornal, que atingem os brasileiros aqui, ou os colombianos, ou os londrinos, ou os italianos. É a cultura da pós-modernidade que não consegue conciliar os seus contrários. O Oriente e o Ocidente, colocar juntas as culturas e as religiões. Essa figura nefanda do pensamento norte-americano, Huntington, que publicou um livro, ele é um ideólogo muito do pensamento do Bush, sobre conflito das culturas, quando, na verdade, nós temos que procurar o contrário, a harmonia das culturas. É por isso que até o premier do Irã, uns anos atrás, publicou um livro sobre o diálogo das culturas, é isso que nós precisamos. Então, acho que a arte é isso. Eu, pessoalmente, me cansei muito do tipo de arte que prega essa disrupção, essa fragmentação, essa inquietação que, para mim, já está superada. Eu prefiro mais uma coisa que caminhe para a coisa clássica. Mesmo porque, como eu dizia, insinuava no final dessa crônica aqui no Correio Brasiliense, já entre os neopitagóricos na Grécia,
tantos milhares de anos, havia uma teoria de que havia uma harmonia no universo. E realmente é uma harmonia. Tanto é que os planetas estão aí, eles não se chocam. Eles estão dentro de um sistema com leis, uma coisa sistêmica que caminha harmonicamente. Qualquer tipo de ruptura mínima que existe é assimilada pelo sistema. Pois bem, dentro do pensamento grego, clássico, essa ideia da harmonia era a ideia musical, a tal ponto que eles tentavam reproduzir o sistema do universo através de escalas musicais, através da pauta. O universo seria uma grande partitura. Chegaram até a supor tons e semitons que separariam os planetas, a distância entre um e outro. Isso é uma maravilha, porque é isso. A vida é a harmonia do sistema, todos os órgãos funcionando em harmonia. A morte é exatamente a desarmonia. O câncer é a desarmonia do sistema. Então, se por outro lado existe toda essa tendência, sobretudo na cultura nossa da pós-modernidade, eu acho que é repousante, necessário, no meu caso, então, confessadamente, buscar a harmonia. Professor Afonso, e o que falar, então, dessa desarmonia que a gente está vivendo atualmente? Eu pergunto isso, como nós havíamos falado, hoje à tarde o ex-ministro Zé Dirceu usou uma expressão que é sua. Ele fez uma pergunta: que país é este? Ele até disse: como diz a canção? Não, a canção disse depois de você, do seu poema, do seu livro, né? Então, situando mais localmente, já que você ampliou para o universo, né? Agora voltando um pouco para o nosso local, né? Para esse lugar, que eu não sei nem se é um entrelugar, que lugar é esse mais, né? Que nós habitamos aqui, e também fazendo um pouco de ponte, né? Com o que a gente trabalha, que é a palavra, o discurso, etc., como é que você situaria, na verdade, essa questão toda da palavra sendo usada, como está sendo usada pelos nossos políticos, parecendo que não existe mais a verdade por trás da palavra, né? Existe apenas o que a palavra falseia. Parece que a palavra, eu sou professor de literatura, isso está me importando muito, está me incomodando muito, né? Então, futuramente, para que serviria a palavra se ela foi tão mal usada e tão mal usada nesse momento por essas pessoas que deveriam usá-la a nosso favor e estão usando contra? Eu tenho até uma crônica, você me lembrou agora, uma crônica antiga, que está em algum desses 10 livros de crônicas que eu tenho, chamada Limpar as Palavras. Que um senador americano, lá pelas tantas, numa crise americana, de repente ele disse que era necessário limpar as palavras. É como se as palavras estivessem carregadas de impurezas de tal ordem que o diálogo e a comunicação estava muito difícil. Por outro lado, a nossa Clarice Lispector dizia uma coisa muito curiosa, importante. Ela dizia: você sabe que às vezes uma pessoa encalha numa palavra e perde anos de vida? As pessoas podem encalhar numa palavra, pode ser o nome de uma pessoa, pode ser uma ideologia, pode ser uma coisa qualquer, e perder anos de vida. E no caso do que está acontecendo nesse debate, eu estava até pensando, nós estávamos conversando sobre isso, esses discursos que ocorreram na Comissão de Ética, por exemplo, entre a coisa tão pomposa, histriônica, teatral, operística do Jefferson e o conteúdo do que ele estava dizendo, eu estava pensando que se poderia analisar primeiro a forma, depois analisar o conteúdo. Se você decompor essa forma que está sendo usada, vamos ver o que está sendo falado realmente, concretamente. Se o Zé Dirceu tivesse estudado literatura, feito curso de literatura, ele teria aprendido umas táticas de análise do discurso que poderia ter servido a ele para enfrentar um pouco mais a fera que estava ali, né? E
A tarefa do escritor, do intelectual, pretensiosa inclusive, é voltar a restabelecer uma certa pureza original das palavras, não no sentido vernacular, etimológico apenas, mas dar a essas palavras uma força que o cotidiano faz com que elas percam, como se fossem seixos que estavam se gastando no correr das águas num riacho. Daí a força da literatura e a força da própria poesia. Por isso é que a literatura não vai acabar nunca, nem a poesia, porque é o lugar, é o laboratório onde a própria sociedade, através desses alquimistas, relaboram o seu imaginário e relaboram a sua linguagem. Quantas vezes nós não nos socorremos das frases de um poeta, de um romancista, da sabedoria acumulada dentro da literatura e da cultura. É como se você tirasse, de repente, um frasco numa estante na farmácia que tem uma vitamina, tem um remédio determinado. São pensamentos que estão guardados dentro da linguagem que é esse acervo geral. Então, acho que uma das grandes missões do escritor, consciente ou não, é trabalhar nessa direção. E você tem razão. Nós temos que voltar a valorizar um pouco mais a palavra.